Após 2 anos de embargo, as obras do Instituto Federal de Santa Catarina finalmente vão ser retomadas na próxima segunda-feira. Nessa quinta-feira, a reitora-geral do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, esteve em Itajaí para assinar a ordem de início das obras para conclusão em 330 dias. Como é uma obra complexa, porque ela está parada há algum tempo por conta de demandas judiciais, por conta de processos na justiça, até contra a empresa, né, que não terminou, nós precisamos então organizar, a empresa precisa organizar alguns projetos, né, para conseguir realmente terminar tudo de modo tecnicamente viável, né? O investimento para a finalização dessa obra, incluindo inclusive o processo de urbanização, é de 7.950.000 para a finalização dela, deixando de considerar o que nós já investimos aqui, né, com esse prédio inacabado, o que nós inclusive tivemos que investir e que manter esse prédio com vigilância e tudo mais, uma manutenção mínima, né, porque é um prédio que não pode ficar abandonado, é um prédio público, né? Então, nesse sentido, o investimento da finalização da obra é 7.950.000, mas aí tem associado outras coisas, né, que fazem parte desse processo todo, né, da construção desse campus. A capacidade desse campus é 1.200 alunos, né? E além disso, a gente também pode ter algumas projeções melhores em educação à distância, então nós vamos atender presencialmente 1.200 alunos e podemos ainda ter outros projetos e outras parcerias, né, com outras, inclusive o Centro de Referência de Pesquisas no Mar. A gente, terminando esse campus, a gente vai ter uma atuação muito grande aqui na cidade de Itajaí. Segundo a reitora, a nova sede poderá receber os primeiros alunos já em 2015. Desde 2010, as obras de construção do campus do Instituto Federal de Santa Catarina estavam paralisadas. A assinatura do novo contrato garante o início das obras para a próxima segunda-feira, dia 24 de março. E agora vamos falar com o Sérgio Mota, que traz os destaques do esporte aqui na nossa região. O Marcílio Dias tem 5 nomes na seleção da 5ª rodada do Hexagonal. Quem são eles, hein, Sérgio? Boa tarde. Boa tarde, Luciana Leão. Boa tarde a você que assiste ao MC Notícias. Você falando assim, parece até que, né? Só que lembrando que não jogou nem o Metropolitano, nem o Figueirense, nem o Joinville, nem o Criciúma. Então, só jogaram os times que disputam o hexagonal. E aí ficou um pouco mais fácil. Marcílio fez 6-1 aí no time do Juventus e aí 5 deles estão na seleção. A Luciana quer saber quem são e você também quer, né? Então você vai ver daqui a pouquinho no programa Sport News. Nós vamos falar não só os 5 do Marcílio, mas toda a seleção dessa rodada do Campeonato Catarinense. Vamos ver então como é que ficou aí, como é que vai ficar, como é que vai ficar o próximo confronto do Marcílio Dias e também do quadrangular final. Vamos dar uma olhadinha só. Solta aí os confrontos. Isso, olha só. O Figueirense no sábado recebe o Metropolitano no Orlando Scarpelli às 4 da tarde. É o único jogo do sábado aí. Deve passar na televisão, né? Você que gosta de ver jogo, tá aí uma boa pedida. Joinville e Criciúma no domingo às 4 da tarde na Arena Joinville. Você nota pela tabela do quadrangular que se o Joinville perder para o Criciúma e tiver uma combinação de resultado, no caso um empate ou até uma vitória do Metropolitano, o Criciúma já está garantido na final para ir disputar o bicampeonato. Pois é, o Criciúma tem 7 pontos, Joinville com 6, Figueirense com 5 e Metropolitano com 2. Caso aconteça também, se o Joinville ganhe do Criciúma e o Metropolitano também vença aí do Figueirense, o Joinville também já fica praticamente garantido na final. Pelo hexagonal do rebaixamento, o Atlético de Ibirama enfrenta o Avaí. Essa aí é a primeira rodada do retorno, no caso, né? Os últimos jogos aí foram Avaí e Ibirama, agora é Ibirama e Avaí. O Juventus recebe o Marcílio Dias. Será que devolve o chocolate? Eu acho que não, hein? O Marcílio pelo menos volta com empate. E a Chapecoense enfrenta o Brusque. A classificação, o Marcílio está na frente com 9, Chapecoense com 9, Brusque com 8, Avaí com 7, Juventus com 7 e o Atlético de Ibirama já praticamente rebaixado com 3. Apesar que era bom torcer para o Atlético de Ibirama dar uma sapecada no Avaí para ficar um pouco mais tranquilo para o Marcílio Dias também. Lembrando que o Juventus, aí, uma notícia aqui de última hora, o Juventus, logo após a derrota, o Milton Duó, o treinador do Juventus, foi excluído de uma reunião onde a diretoria do clube ia fazer aí para falar sobre o futebol e ele não foi chamado.
ficou melindrado, ficou chateado, pediu desligamento, foi aceito. Logo após, o presidente do Juventus procurou ele de novo, conversou, refez um contrato e hoje ele se reapresentou no clube. Então, o Juventus ficou por um breve período ali sem treinador, mas voltou, recontratou o antigo Milton Duó. O trabalho dele tem sido feito muito bom. O problema é que aqui, na cidade de Itajaí, quando o Juventus jogou com o Marcílio, aí os zagueiros ali realmente quiseram entregar o ouro. Um botou a mão, o outro deu uma sapecada, foi expulso. E aí com 2 a menos, amigo, não tem como mesmo. Aí foi 6-1, placar elástico e cabia mais. Foram 2 bolas na trave. Lembrando também que hoje, daqui a pouquinho, no programa Sport News, você vai ver uma homenagem singela que a TV MCA e o programa Sport News faz. A Bellini foi o campeão de 58. Você está vendo ele aí, já mais carequinho, assim que nem eu, né? Esse aí foi o primeiro campeão a levantar e colocar. Sabia que aquele gesto, Luciano, de levantar a mão, assim, a taça sobre a cabeça? Esse homem aí que criou. Ele sofria de mal de Alzheimer e morreu nesta quinta-feira. E também falando em homenagem a Ayrton Senna, hoje é aniversário do Ayrton Senna, aliás, seria o aniversário do Ayrton Senna, se ele estivesse vivo, estaria com 50 e alguns anos aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Tem também no programa Sport News o seguinte, olha só, tem gols da Libertadores da América para você também com exclusividade. Então, não perca, daqui a pouquinho no Sport News, que é logo após o MC Notícias. Obrigada, Sérgio. Está imperdível. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com a previsão do tempo para este primeiro fim de semana de outono. E tem também uma reportagem sobre o mutirão de limpeza que aconteceu ontem no Rio Itajaí-Açu. A reportagem você confere em instantes.